É importante e agradecemos a sua sintonia, a sua busca pelo nosso canal neste momento e desde já agradecemos a participação e Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. E vamos mais uma rodada, né? Rodada 8. E vamos às dicas aí, que melhores e piores da rodada. lembrando que na rodada anterior, a rodada de número 7, a rodada, uma das mais, se não a mais difícil e que mais se apontava para ser uma rodada mais tranquila, infelizmente passou a ser uma rodada com mais baixos do que altos. Já tivemos rodadas com altos e baixos e essa, a de número 7, foi uma rodada tipicamente com baixos. Muitos que saberia que podia mitar, não mitaram, né? Exemplo disso, todos os jogadores do Grêmio, que quem escolheu eles, só quem sabia PPP, que saiu do banco, porque o resto, o Grêmio foi decepção. Todos os jogadores do Grêmio foi decepção. Até o goleiro, foi todas decepções. E Diego Souza, principalmente, Diego Souza foi mais calado de todos, né? E não saiu nenhum ponto. É muito difícil a rodada. Oi. Fala. Bom, Diego Souza, né? Ele decepcionou toda a rodada. Porque quem escalou ele, muito caro, e não valeu a pena nem escalar. Jogador caro que não vale a pena, aí é uma decepção demais. Fala. É uma rodada tipicamente muito difícil, muito atípica essa de número 7, mas que ainda nos rendeu uma pontuação razoável, né? Uma rodada tipicamente muito difícil, mas que nos rendeu uma pontuação razoável de 58,51 pontos nesta sétima rodada. Uma rodada nesta sétima rodada. Uma rodada um pouco acima da média da obtida dos cartoleiros, né? Em virtude de pouquíssimos, terem escalado jogadores do Flamengo, o que foi um diferencial, né? Que gerou para esses que escalaram jogadores do Flamengo no jogo contra o Bahia uma pontuação muito acima da média de muitos cartoleiros. Pra mim foi uma surpresa, né? Porque pra mim ninguém sabia que ele ia mitar não. E acabou mitando com vários jogadores reservas, né? Só mostra que foi uma rodada difícil. Da média. E agora vamos para a apresentação dos melhores da rodada de número 7 desse campeonato. Dessa rodada de número 7, né? Uma das mais complicadas até aqui do Cartola. E do Campeonato Brasileiro, né? E a esta rodada, que ou ajudaram a sua equipe com o gol da vitória ou tiveram um desempenho muito interessante na rodada. Bom, um deles é... O primeiro deles que apresenta-se aqui é Danilo sobre a equipe goiana do Sport. E o segundo deles é Giorgio Arrascaeta,
É jogador esse que está em amplo crescimento na equipe flamenguista, rubro-negra, e que autor de 2 gols e uma assistência na vitória rubro-negra frente à equipe baiana do Bahia por 5-3. A seguir vem Franco, do Atlético Mineiro, com 2 gols também na partida do Mineirão realizada nesta quinta-feira, sobre o São Paulo pelo placar de 3-0, dando a vitória ao Atlético Mineiro. O próximo dessa lista é Everton Ribeiro. Porque exatamente o Flamengo, não todos, né? A maioria dos jogadores jogaram muito bem essa partida, só que ninguém sabia, né? Ninguém ia adivinhar que eles iam sair bem com os desfalques. Já o Grêmio, todo mundo adivinhava que saía bem, mas não saiu bem. E o próximo é Vinícius, ou Vina, popular assim chamado na equipe do Ceará. O Vinícius, que foi o dono do clássico, né? O dono do clássico no momento. Mas apesar daí teve vários jogadores a mais que podia citar, né? Teve o próprio Jair, que fez 20 pontos. Teve Pedro, que fez 20 pontos também. Teve outro jogador, foi só isso não, que podia falar. Existem aí 2 ou até 3 nomes aí que não estão nessa lista, mas que você que nos assiste, cartoleiro que nos prestigia, que nos honra com a sua presença, pode muito bem deixar nos comentários se concorda ou não com a escolha desses 5 jogadores. Os quais poderia se ter Pedro, Jair do Atlético Mineiro. Teve também o goleiro Wilson, que defendeu várias bolas do Botafogo. Melhor votação de goleiro. Entre outros, né? Dando sequência, então, a nossa... Então, vamos agora aos piores jogadores. Deixa eu citar todo o time do Grêmio foi o pior da rodada, porque o time do Grêmio pior foi todos. Não teve um jogador do Grêmio escalado que foi bom. Número 7, o primeiro deles é Anderson, que sofreu 5 gols na derrota do Bahia sobre o Flamengo pelo placar de 5-3. Porque a zaga do Bahia é muito fraca, né? Também tem isso, não é nem o goleiro, é que a zaga é fraca. A seguir temos Hudson, que levou o segundo cartão amarelo no jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Maracanã, desfalcando assim o tricolor carioca e fazendo com que o Fluminense empatasse o placar de 1-1, com possibilidade até de 2-1 de vitória para o Atlético Goianiense. Infelizmente o Hudson foi levado à expulsão, ele pegou uma falta besta. A seguir temos o bom goleiro Vanderlei do Grêmio e Alisson também do Grêmio. Vanderlei, pelo fato de não atender às expectativas, entretanto, ele é um profissional e como profissional não é máquina. Então está passível de erros e também de ter atuações abaixo da esperada. Entretanto, muitos acreditavam que Vanderlei pudesse superar as expectativas assim prestadas a esse excelente goleiro. Como disse você, todo o time do Grêmio foi fraco, né? Não foi só Alisson e Vanderlei, foi Diego Souza, foi aquele outro meio de campo, João Pierre, que foi o time um tempo. Todo o time do Grêmio foi fraco. E para finalizar, um dos piores da rodada, sem sombra de dúvidas, acreditamos que os próprios amigas que nos ouvem e nos assistem, hão de concordar que o VAR também é um dos piores atuantes do campeonato até aqui, em vista de paralisações exacerbadas de mais de 4 minutos, até jogos com 17 minutos de paralisação, perturbando o bom andamento de uma partida. Porque o VAR atrapalhou muito essa rodada, né? Ele acertou e errou. Além de ter interferências inadequadas ao ver de muitos, ao pensar de poucos, em ambos jogos com relevância. Está ainda adequado ao futebol brasileiro devido às inúmeras
paralisações, tempos devidos demais a essas respostas de lances muito duvidosos ou não. Para seguir em frente, vamos agora a Vamos então seguindo agora para nossa próxima apresentação, que é o Bolão. Bolão Footplay 10, cuja aquisição ainda não dispõe de recursos. Entretanto, é com a sua inscrição, a sua presença, o seu comentário, o seu palpite, que nós objetivamos assim fazer um bolão exclusivamente para aqueles que nos seguem, que nos curtem, que nos compartilham, que nos prestigiam. Então não deixe para amanhã o seu palpite hoje. Faça hoje o seu palpite, comente nos jogos, os bolões, se inscreva no canal, compartilhe e seja mais um elo a contribuir com a manutenção e cada vez mais potencial deste canal. Seja já um elemento do Footplay 10 Bolão. Agora vamos para o E agora vamos para o primeiro jogo deste sábado entre Flamengo, Clube de Regatas Flamengo embaladíssimo, e Fortaleza, que vem de uma derrota para o seu arqui-rival nordestino de estado, o Ceará. Porque futebol sem surpresa. O Grêmio também era favorito e não fez nada. Favorito total pro Flamengo, mas tem cuidado, porque às vezes acontece surpresa. Flamengo e Fortaleza, que até aqui sob o mando do time rubro-negro carioca, aponta 2 vitórias para o Flamengo, um empate e uma vitória para o Fortaleza. Pela fase dos dois times, o Flamengo está bem favorito. Depende se não acontecer surpresa, né? Que nem o Sport não tinha favorito nenhum em gol do Grêmio. Jogos esses que até aqui, nesse retrospecto de 2000 até 2019, sob o mando carioca de jogo, o Flamengo apenas em uma oportunidade marcou mais que 3 gols. Isto em 2005. E o Fortaleza, na única vitória que conseguiu no Maracanã de 2000 a 2019 em Campeonatos Brasileiros, marcou 2-0 sobre o Flamengo. Agora vamos analisar aqui alguns aspectos referentes na arte a seguir, referente a vitórias, número de jogos e gols entre as equipes registrados até aqui em campeonatos brasileiros de 2000 a 2019. Bom, o jogo entre Flamengo e Fortaleza é um duelo de poucos jogos, né? Sob o mando do Flamengo, 4 jogos até aqui, sendo 2 vitórias para o time rubro-negro, um empate e uma vitória para o Fortaleza, exatamente a vitória de 2-0. Faz tempo. Flamengo com 5 gols até aqui marcados no duelo, e o Fortaleza também com uma quantidade mínima de 2 gols no duelo marcados até aqui. Ou seja, um duelo que o momento é o que mais irá definir o vitorioso nesta rodada onde os dois se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro 2020. Muito Botafogo. Agora vamos ao próximo duelo entre Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians nesse sábado às 19 horas. Um confronto difícil, porque o Corinthians vem em má fase, o Botafogo também vem em Má má fase. fase.
Botafogo também vem em má fase. Então, dois times que vêm um pouco decadente. Então, é um jogo difícil, mesmo se na área corrente. Duelo esse que de 2000 a 2019 aponta os últimos 4 jogos em brasileiro com o mando do Timão do Corinthians, 4 vitórias seguidas para o Corinthians. Botafogo em nenhuma oportunidade se saiu vitorioso jogando sob o domínio corintiano de 2000 a 2019. Um jogo mesmo assim difícil, mas o Corinthians leva vantagem para jogar em casa. E agora vamos a uma análise acerca da quantidade de jogos, de gols entre as equipes no duelo e a quantidade de vitórias a cada uma dessas equipes. Até aqui o Corinthians desponta-se com 5 vitórias no duelo, 6 empates entre as equipes e 3 vitórias pro Corinthians e 18 a favor do Botafogo. Jogo difícil, como você, né? É equilibrado, jogo difícil. A fase dos dois não é boa, então vai ser difícil. É um jogo para sair deles. Jogo esse que acontece neste sábado na Arena Corinthians, às 19 horas, horário de Brasília. E agora vamos para o próximo jogo, da próxima arte, entre Ceará e Santos, no Castelão, às 21 horas, neste sábado. Ceará vem em boa fase, mas continua dando Santos, na minha opinião, por causa de Marinho. Marinho ele desequilibrou contra o último jogo contra o Vasco, cobrou uma falta perfeita, então ele é o homem do Santos, então ele pode dar muito bem imitado nessa rodada. Duelo que até aqui, de 2000 a 2019, em brasileiros, em campeonatos brasileiros, sob o mando do Ceará, aponta 2 vitórias para o Santos, 1 para o Ceará e 1 empate. É um jogo, teoricamente, que pode dar Santos. Apesar do Ceará estar em boa fase, mas o Santos tem mais time. Apesar de ser do Ceará. Se Marinho desequilibrar quem o Soteldo, pode dar Santos tranquilamente. É um jogo até aqui com uma disparidade a favor do time santista, né, por causa do elemento Marinho. E agora vamos para a análise das quantitativo de jogos entre as equipes no duelo, vitórias e gols marcados. Até aqui o Ceará aparece com 1 vitória, 1 empate no duelo e 2 vitórias para a equipe praiana de Santos. Um total de 4 jogos até aqui registrados entre as equipes, com 5 gols para o Ceará e 6 gols para a equipe santista. Continua sendo equilibrado, mas com a vantagem do Santos com a de Marinho. Né? E João Paulo também pode valorizar muito. Porque ele só precisa de menos 2 e 10 para valorizar. Quer dizer, mesmo que ele leve um gol e faça uma defesa, valoriza muito. E a seguir iremos tratar do duelo de domingo, o primeiro jogo de domingo, às 11 da manhã, no Nabi Abichedi, entre Bragantino, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. É um jogo, teoricamente, o Palmeiras, pela fase que tem vivido, e o Bragantino está numa fase péssima, né? Como você vê, até o técnico foi embora. E empatou com o Paranaense no último jogo, mas 2 times ruins jogando. Foi demitido o técnico. E foi 2 times ruins jogando. Ruins. Lista do Palmeiras com 4 vitórias no duelo de 2000 a 2019, incluindo Paulista, Série B e Paulista. Continua o Palmeiras como favorito. Não pelo elenco, né? Porque o Palmeiras está muito ruim de meia. Ruim de meia e não está levando a bola para o Luiz Adriano. Mas se sobrar uma bola para o Luiz Adriano, ele guarda. Então o Luiz Adriano é um grande nome para a rodada. Bragantino que ainda está desfalcado e com improvisações na zaga.
neste jogo. Tem tudo para ser Luiz Adriano esse jogo aí. Depende se o Palmeiras ajudar ele também. E o Palmeiras que ainda anda em marcha renta neste campeonato com forte pressão da equipe pedindo a saída de Luxemburgo e de alguns jogadores. Até aqui no duelo Palmeiras Red Bull Bragantino. Na época Bragantino não era clube empresa ainda e Palmeiras aponta o duelo com nenhuma vitória para o Bragantino, nenhum empate e 5 vitórias para o Palmeiras. Além de 5 jogos entre as equipes, 5 gols para o Bragantino e 14 gols para o Palmeiras neste duelo entre essas duas equipes paulistas. É um jogo difícil, mas teoricamente pro Palmeiras. Depende de se Luiz Adriano jogar e se Gabriel Verón jogar. Se os dois jogar, aí o Palmeiras fica mais favorito ainda. Próximo duelo é neste domingo também, no Morumbi às 16 horas, entre São Paulo Futebol Clube e Fluminense Futebol Clube. São Paulo pressionado, vai vir tem que ganhar ou ganhar. Quer dizer, vai vir todo pressionado, vai vir pra cima do Fluminense. O Fluminense pode aproveitar os seus contra-ataques. Então pode ser um jogo de contra-ataque aí. Duelo este que até o momento, sob o mando do São Paulo de 2000 a 2019, apresenta um retrospecto de uma vitória apenas do São Paulo, uma derrota e 2 empates. É, como eu disse, é um jogo difícil, mas teoricamente, pela fase do São Paulo, pressionado, vai dar muito espaço para o Fluminense jogar. E se sobrar um espaço para o Nenê, ele pode guardar. Então pode ser um jogo contra-ataque do Fluminense. A seguir, um retrospecto sobre os duelos, a quantidade de vitórias e gols marcados entre as equipes. Duelo este que até aqui apresenta um retrospecto de 8 vitórias para o São Paulo, 6 empates entre as equipes e 5 vitórias do Fluminense. Um total de 19 jogos até aqui registrados e 19 gols para o Fluminense. É como eu disse, né? Jogo difícil, mas pode dar ambos os lados, depende da situação, se o São Paulo aproveita ou não. Ambas as equipes que procuram a redenção frente aos seus jogos anteriores, onde saíram derrotadas. Favoritismo total para o líder, né? O Bahia mostrou tudo, né? Contra o Flamengo. Falha na defesa, perdeu o técnico, não tem uma... Ou seja, o Inter inteiro é favorito dessa rodada. E agora estamos falando sobre o duelo de Internacional e Bahia neste domingo às 16 horas, com retrospecto até aqui de amplo domínio do Internacional. 4 vitórias seguidas do Inter contra nenhuma vitória do Bahia de 2000 a 2019 em campeonatos brasileiros, sob o mando do Inter, jogando em casa. 4 vitórias do Inter. Bom, como eu disse, né? Você guarda Cartolita para botar Galhardo, pode ficar fora do seu time. Saravini pode ficar fora do seu time. O próprio Patrick. Qualquer jogador do Inter ofensivo, ou lateral ofensivo, como Saravia é, como Moisés é, não pode ficar fora do seu time, não. De jeito nenhum, que vão, com certeza, pode imitar muito esse jogador. Duelo este que apresenta entre as equipes um total de 10 jogos, com 9 vitórias para o Inter, 1 para o Bahia e nenhum empate, além de 20 gols pro Inter e 6 gols para o Bahia, no duelo entre Inter e Bahia. O retrospecto ali tudo, né? Já diz tudo. Pode, se quiser colocar um Galhardo capitão, uma boa. Já diz tudo esse retrospecto aí. O número de gols aí é um fator interessante para os atacantes do Internacional frente ao Bahia no Beira-Rio. Até a possibilidade do Abel Hernandes também fazer um gol. Se não joga não, não. Não entra? Ok. E o próximo jogo aqui apresentado na arte é entre Vasco da Gama e Clube Atlético Paranaense, que não vai bem no campeonato. Neste domingo, às 18 horas, em São Januário, que no retrospecto apresenta uma vitória apenas do Vasco em 4 jogos, uma derrota, uma vitória do Vasco apenas em 4 jogos, uma do Atlético Paranaense e 2 empates. Mas mesmo assim mostra que o Vasco tem mais
hoje tem mais chances de conseguir a vitória do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem mal das pernas, empatou com o Bragantino em casa. Tem tudo o Vasco ganhar esse jogo aí. E a seguir iremos trabalhar com as análises técnicas de vitórias, de gols, de empates de jogos entre as equipes no duelo deste domingo em São Januário, às 18 horas. Como eu disse, né? O Vasco tem Cano que pode imitar muito bem, volta Thales Magno. O Vasco completo contra o Atlético Paranaense. Chance limitada é perfeita. Agora depende, né? Duelo que até aqui apresenta um total de 15 jogos, com 9 vitórias para o Vasco, 5 empates e 1 vitória apenas para o Clube Atlético Paranaense, com 25 gols para a equipe do Vasco e 12 gols pró equipe paranaense. É um jogo. Com muitos gols para o Vasco. E o outro time que vai vir agora, o Atlético Mineiro, ainda vai vir. São os melhores da rodada para você colocar. A seguir, iremos tratar o jogo do Atlético Goianiense e Grêmio no Olímpico neste domingo, às 7 da noite. Jogo esse muito representativo ao Grêmio, que busca reabilitação depois da derrota contra o Sport em casa pelo placar de 2-1. O Grêmio vem mordido, né? Agora depende do Grêmio que vai vir. Se é o Grêmio mordido ou é o Grêmio que vai vir passivo, né? Porque aquele Grêmio de ontem veio passivo, então ninguém sabe. Mas teoricamente ele pode vir mordido, então grande estão para a rodada aí. Duelo que até aqui entre as equipes apresenta 2 derrotas do Atlético Goianiense, 1 vitória do Atlético Goianiense e 1 empate. Liga a TV. E agora vamos ao retrospecto, ao número de vitórias, empates, gols sofridos nesse duelo, com as suas respectivas análises. Até aqui, duelo entre Atlético Goianiense e Grêmio apresenta 1 vitória para o Atlético Goianiense, 1 empate e 2 vitórias para a equipe gaúcha. Um total de 4 jogos, com 1 gol apenas para o Atlético Goianiense e 2 gols para o Grêmio. Um jogo totalmente reduzido de gols. 3 até aqui entre as equipes. 3 gols realizados entre as equipes de 2000 a 2019 em campeonatos brasileiros, um total de 4 jogos. A seguir vamos à arte que representa o duelo entre Sport e Goiás nesse domingo às 20h30 na Ilha do Retiro. Retrospecto esse que apresenta até aqui 3 vitórias para o Sport e 1 para o Goiás. É um jogo difícil, né? Porque ninguém vai querer olhar muito para esse jogo. Teoricamente porque são dois times fracos hoje, de pequeno elenco. E é um jogo difícil dizer quem pode ir bem nessa rodada aí. Porque o Sport e o Goiás, tanto o Sport pode ir bem, que ganhou do Grêmio. Pra mim hoje o Sport mais favorito é o Goiás, porque o Goiás perdeu pro Corinthians, né? Em casa, quer dizer, o Sport vem um pouquinho melhor esse jogo aí. Não que seja uma grande coisa nesse jogo aí. Mas se fosse pra acontecer alguma coisa, o Sport seria melhor. É um duelo com equipes muito parecidas. Parecidas, inclusive, de técnico, né? O time do Goiás vem de técnico novo e o Sport também, com a presença de um técnico novo a coordenar a sua equipe, que é Jair Ventura, que no primeiro duelo não foi tão bem, mas no segundo duelo, frente à equipe do Grêmio, se saiu muito melhor do que o esperado. E agora vamos para a análise do duelo entre Sport e Goiás, que apresenta até aqui 5 vitórias para o Sport, nenhum empate entre as equipes e 1 vitória para o Goiás. Um total de 10 gols para o Sport e 2 gols para o Goiás.
5 vitórias para o Sport, nenhum empate, uma vitória para o Goiás, sob o domínio do Sport, sob o mando de campo do Sport, um total até aqui de 6 jogos. O Sport tem um pouco de favorito. Pela fase que está e pelo treinador que tem. Não que o Curitiba seja fraco. Empatou com o Botafogo lá, mas o Atlético tem mais time nesse jogo aí. E agora vamos ao duelo, o último duelo deste domingo, no Couto Pereira, às 20h30, entre Coritiba e Atlético Mineiro, que apresenta até aqui 2 derrotas do Coritiba, um empate e uma vitória da equipe paranaense frente à equipe mineira. Como eu disse, o Atlético tem um pouquinho de favoritismo pela fase que está, pelo treinador que tem. Não que seja um jogo para o Atlético, mas pela fase que está, o Atlético tem grandes nomes para essa rodada aí. E até o goleiro do Coritiba seria uma boa, Wilson, porque vai trabalhar bem esse jogo aí. A seguir, a análise técnica, última análise técnica entre as equipes, um duelo entre as equipes realizados, sob o mando da equipe paranaense, jogos esses realizados entre 2000 e 2019, apenas em campeonatos brasileiros. Duelo este que apresenta até aqui um retrospecto de 7 vitórias para o Coritiba, 2 empates entre as equipes no duelo e 3 vitórias para o Atlético Mineiro, um total até aqui de 12 jogos. Mas sinceramente o Atlético, mesmo ganhando menos, tem mais favoritismo hoje que o Coritiba. 12 jogos com 15 gols para o Coritiba e 11 gols para a equipe mineira. Vantagem para o Coritiba no retrospecto. Ok? E agora vamos para um dos nossos maravilhosos patrocinadores, que é o Salão Terraço do Corte, fazendo o seu estilo, mudando o seu visual. Vá hoje mesmo e confira as ofertas e promoções que o Salão Terraço do Corte oferece a você, que busca renovar-se, ganhar um novo estilo. É lá que você consegue. Vá hoje mesmo no Salão Terraço do Corte, fale com o Isaac. Se renove, seja mais feliz. E agora vamos para o nosso mural de recados. E aqui vamos mandar um abraço para, assim, ela que é detentora do canal do YouTube Loucamente Divertida, no Instagram, Jaciele Alves. Um abraço! Também vai um abraço aí para o nosso amigo, as nossas amigas de Cabedelo, Franciele, Alice, Rayara, Renilda, Elba Ramalho. Vai também um abraço para o nosso amigo Eliebert, um abraço também para os nossos amigos do Renascer, da escola Plácido de Almeida, Derek, Mirelli, Armando, Jean, Cauã, Kaique, da escola Maria das Graças, Luana, Letícia, Raíssa, Iranete, Ana Clara, Edmilson e outros, Rian também. Um abraço! E vamos agora, dando seguimento ao nosso bolão. Bolão do campeonato, que é comum, sempre que termina uma rodada aqui, darmos os nossos apontamentos de resultados possíveis para os placares que hão de se realizar na rodada de número 8 deste campeonato. Lembrando que deixe nos seus comentários os possíveis comentários. É super importante. Deixe o seu like, compartilhe. Nos ajude a fortalecer cada vez mais esse canal. E vamos agora ao primeiro bolão, né, entre Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Um jogo de muitos gols. Principalmente pro Flamengo. Acho que vai ser uns 4 pro Flamengo esse jogo aí. Porque o Fortaleza fura a zaga do Flamengo, mas vai ser um jogo de 4-1. Corinthians e Botafogo. Jogo difícil. Teoricamente eu cito 0x0, porque o Botafogo não leva gol e o Corinthians faz gol. Então é jogo 0x0.
Eu vou colocar o palpite de 3-0 para o Flamengo e de 2-1 para o Corinthians contra o Botafogo. 3-0 Flamengo no Fortaleza e Corinthians 2, Botafogo 1. E agora os dois próximos duelos, que são entre Ceará e Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Ceará e Santos, dificílimo mesmo para dizer assim um diagnóstico, mas sinceramente acho que o Santos consegue ganhar de 2-0. Eu acho que não é vazado no jogo, não. E o Bragantino e Palmeiras ganha num aperto de 1-0 com um gol de pênalti de Luiz Adriano. Bom, Ceará e Santos, um jogo, apesar do Ceará estar muito bem no campeonato, já vinculando com um dos cinco melhores, né? Um dos 7 melhores do campeonato, se salvo me engano. Acredito que esse jogo entre Ceará e Santos tem uma leve vantagem para o Santos, em virtude de possuírem jogadores que são decisivos, entre eles Marinho. Então acredito que esse jogo venha a ser um 2-1 para o Santos, de virada. Red Bull Bragantino e Palmeiras, acredito que a soberania do Palmeiras ela se mantém e o Palmeiras ganha esse jogo em Bragança Paulista pelo placar de 2-0, embora ainda esteja o Palmeiras em ritmo lento, sem encontrar o